Oi, é, hoje são 3 de agosto de 2026. Eu me chamo Guilherme, eu tenho 33 anos, tenho uma filha de 1 ano e 3 meses, tenho uma esposa, tenho mãe, tenho avó, ah, moro no Rio de Janeiro, no estado do Rio, na cidade de São Gonçalo. E eu tô aqui para poder registrar um momento de recomeço de aprendizagem, ou que talvez possa ser um momento de aprendizagem. Eu recentemente tenho me interessado por programação, por engenharia de software, ciência da computação, e estou aqui para registrar como que vai ser esse processo. Talvez eu seja mais um dev pela frente, ou talvez não, mas definitivamente eu quero aprender mais sobre esse assunto e aplicar, nem que seja em pequenas doses, esse conhecimento na minha vida particular. Bom, a minha trajetória aqui é basicamente de muitas tentativas e poucas conclusões. Eu, em muitas atividades, não só acadêmicas, não só de trabalho, eu concluí pouca coisa. Eu diria que nada, para falar a verdade, para ser mais exato. E essa é uma questão para mim. E, bom, hoje eu quero com certeza mudar isso. Não sei se é só uma questão de força de vontade, mas eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que uma postura diferente e autoconhecimento são fatores que vão me ajudar nesse processo. Porque hoje eu tô nessa batalha não só por mim, mas pela minha família, principalmente pela minha filha. E eu quero proporcionar o melhor para ela. Hoje em dia eu tento ser pelo menos um pai presente. Eu não acredito que ser um bom pai se restrinja a ser um pai presente. Eu acho que ser um pai presente é o mínimo. Mas eu confesso que só ser um pai presente também, por outro lado, me parece muito pouco. Então, pensando principalmente na minha filha, no meu casamento, nas dificuldades que a gente tem, mesmo com todas as facilidades, entre aspas, do mundo, porque a gente não passa fome, a gente tem acesso a algumas coisas. Ainda assim, é uma situação muito chata, né? Hoje eu estou desempregado, tenho tido muita dificuldade de achar emprego e, bom, principalmente de me manter nos empregos. Como eu disse, eu tenho 33 anos, já cursei direito e não concluí. Fiz uma faculdade tecnológica, uma formação tecnóloga em produção fonográfica e adoro línguas. Hoje em dia eu só sei inglês, mas eu tenho muito interesse em aprender outras línguas e me aprofundar propriamente no inglês. Porque eu entendo que é uma habilidade franca. Talvez mais pra frente seja o mandarim, né? A gente já vê o mandarim crescendo muito, vê o árabe também tendo cada vez uma importância maior, o espanhol. Mas nesse momento eu quero me aprofundar no inglês. E eu quero inclusive fazer uma certificação de proficiência, que é algo que eu relativamente estou perto de conseguir, em teoria, né? Eu sei que não é tão simples assim, mas é um passo que está mais próximo do ponto onde eu tô. Bom, a questão é essa, tá posta, né? Eu quero
continuar avançando, evoluindo, dar uma vida melhor para minha filha, poder usufruir da vida, não só sobreviver. Então, essa é uma questão para mim. Mas eu tenho que olhar para trás para poder fazer um avanço naquilo que eu me proponho a fazer. Eu acho que o princípio é olhar para trás. E a questão é que eu consigo enxergar um padrão. O padrão é: eu estudo muito, e entenda estudar de forma ampla, não só com livros, mas debatendo, pesquisando, procurando vídeos sobre um determinado assunto ou outro, e eu executo pouco. E eu cheguei à conclusão que isso não é uma coisa necessariamente uma fala minha, mas o mundo é dos executores. Mesmo no plano teórico, quem se dispõe a entregar algo efetivamente, sei lá, uma pessoa que estuda comparada a uma pessoa que estuda e produz um artigo, ou estuda, faz um livro, essa segunda pessoa geralmente tem mais chances porque ela se expõe mais. E se expor é um ato que está ligado à execução de algo. Você executa algo, expõe, e aí a conversa começa. Então, eu admito que eu tenho, além de não conseguir, via de regra, fechar ciclos de forma bem feita, eu tenho muito disso de estudar e não executar. E talvez isso tenha a ver com uma questão de responsabilidade. Eu acho que enquanto eu estou estudando, a minha única responsabilidade é trazer esse conhecimento para mim, é interiorizar esse conhecimento. Mas quando eu tenho que executar, quando eu tenho que colocar esse conhecimento à prova no mundo real, você tem que ter a responsabilidade do resultado e dos impactos daquela sua execução na sua própria vida, na vida das pessoas ao seu redor, do seu trabalho, né, do seu local de trabalho, dos projetos por onde você passa. Isso, no fundo, me amedronta. Não é uma coisa que fica tão evidente nem mesmo pra mim mesmo. É uma coisa que no dia a dia eu vou dizer com muita clareza que eu tenho medo desse tipo de responsabilidade. Mas analisando a minha vida, me parece isso. Bom, e eu acho que isso tem a ver com algumas questões. Eu acho que primeiro com a minha criação, eu tive uma criação privilegiada, com acesso a muita coisa. Eu não fui rico, mas certamente estava longe de ser pobre. Especialmente morando em São Gonçalo, né, no Rio de Janeiro, sendo criado aqui. Olhando ao meu redor, eu via essa diferença muito claramente, com muitas pessoas, com parentes meus, com amigos meus. Então, essa falta de dificuldade e a falta de direcionamento, de orientação, de vida orientada a desafios, eu acho que me faltou e faz falta no sentido de não ter feito com que eu desenvolvesse certas habilidades. Outra coisa, eu acho que é da minha própria personalidade. Então, eu não quero colocar a culpa nos meus pais de forma alguma. A responsabilidade é minha pelas escolhas que eu fiz ou deixei de fazer, e que, de certa forma, a vida, nesse caso, tomou por mim. Porque quando a gente não toma as decisões, a vida toma por nós, né?
E isso tem muito a ver com uma mudança de humor, tem a ver com um olhar para o mundo. Eu falo de mudança de humor, na verdade é uma mudança de disposição social que foi alterada durante a minha adolescência. Eu acho que o bullying tem um papel nisso, mas ainda assim eu também, apesar de olhar para os outros e dizer que isso me impactou, esse ato dessas pessoas os atos me impactaram, uh, me deixar impactar é uma responsabilidade minha. Hoje eu enxergo isso. Não sei se eu conseguiria ter feito diferente, nesse sentido eu não me culpo, mas eu assumo a responsabilidade. E isso me fez ter medo de exposição. Eu fui treinando isso ao longo da minha vida. Esse momento aqui, inclusive, é um pouco isso. Eu tô treinando essa exposição. Mas eu acho que a gente tem que dar a cara a tapa pra muita coisa nessa vida. E a vida passa rápido, então perder tempo por medo é muitas das vezes uma besteira. E às vezes a gente só enxerga isso quando a gente é adulto. Como eu não fui um adolescente completamente impetuoso e que fazia tudo que estava na cabeça, eu sempre fui uma pessoa que pensou muito no que fazia, e que baseava as minhas atitudes e a minha formação de conhecimento no erro dos outros e não necessariamente me punha para errar eu mesmo. Isso também tem consequências. Faz parte da vida errar e a gente tem que errar. Simplesmente saber qual é o erro baseado no erro dos outros não faz a gente ter uma experiência completa. Às vezes a gente precisa errar. Tem muitos erros que são completamente dispensáveis. A gente não precisa passar por aquilo para poder entender. Até porque as consequências podem ser pesadas demais. Mas eu acho que tem situações na vida, eu acho não, tenho certeza, assim, muita clareza hoje em dia de que tem certas situações na vida que a gente precisa passar. Mesmo que a gente erre, para poder dizer, eu passei por isso, eu já testei, eu não vou sentir vontade de fazer X, Y, Z, porque eu já testei e já vi que não é pra mim. Então, eu acho que essa é uma sabedoria. Bom, e isso impactou essa personalidade que não se joga dessa forma, me impactou e me impacta até hoje, de alguma maneira. Um outro fator que eu acho interessante é um diagnóstico não sem laudo ainda, mas como foi uma profissional que me falou, baseado em consultas, né, uma psiquiatra que sim confirmou que eu tinha TDAH. Então, esse outro fator é o TDAH. E eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que muitas pessoas acabam que têm TDAH, né, passam por muitas dificuldades que depois eu fui reconhecendo que eu também tenho. E isso não necessariamente tem a ver com culpa, mas com uma falta de autoconhecimento e falta de treino. Porque uma vez que a gente identifique isso, a gente tem que treinar certas habilidades. Habilidades que eu tenho que confessar, eu só treinei algumas até hoje. Eu preciso ainda identificar quais outras habilidades eu preciso desenvolver e treiná-las. Mas eu estou nesse momento ainda de treinar outras. E eu acho que quanto mais cedo a gente observa isso, e hoje em dia é relativamente mais fácil do que quando eu era criança. Na minha época de criança não se falava tanto sobre isso. Ou não se falava, pelo menos não que eu saiba. E
esse diagnóstico faz com que a gente tenha uma dificuldade mesmo de amadurecer certas competências e de perceber essas coisas. O diagnóstico não é uma coisa que encerra a minha vida, as minhas possibilidades. Algumas questões para uma pessoa que tem TDAH são transformadas em facilidades até, mas para mim não foi. Pelo menos eu não consegui identificar. E aí isso me leva ao link com o que me fez chegar a esse momento. Eu, mais recentemente, fui bombardeado com muita gente, eu acho, algumas propagandas sobre o uso de plataformas para criar sites, plataformas com inteligência artificial para criar sites, criar aplicativos. E eu mergulhei nessa, tentei entender como que funciona, mas eu fui logo percebendo que o buraco é mais baixo. E a ideia era ter uma plataforma, criar para mim, e depois pensei em compartilhar isso com outras pessoas, ou talvez fazer um negócio sobre isso, mas a princípio era basicamente para mim. Para ajudar pessoas que têm dificuldades em entrar e em permanecer no mercado de trabalho, a se conhecerem o mercado de trabalho, mudar suas estratégias, adequarem suas estratégias a essa realidade e ajudar essas pessoas. A princípio, a mim mesmo, como eu disse. Então, nesse momento em que eu fui tendo essa ideia de aplicativo e que poderá ser mais do que um aplicativo, um ecossistema ou alguns aplicativos diferentes que possam ajudar nisso, nessa função, eu descobri que só fazer o chamado vibe coding não funciona, ou funciona muito pouco, ou funciona em contextos muito específicos e muito limitados. Se a gente quer fazer principalmente um negócio de um produto digital, um serviço digital, é preciso estudar e é preciso ter critério para avaliar se aquilo que a IA está fazendo, se nós nos propusermos a usar a IA, se o que ela está fazendo é correto, se faz sentido. E para isso, novamente, é preciso estudar. E aí eu cheguei ao mundo da programação. Comecei a consumir conteúdos do Gustavo Guanabara, do Fábio Akita, do Felipe Deschamps e muitas outras pessoas legais, assim. E ainda assim fazendo a minha avaliação, tentando fazer um filtro de quem merecia a minha atenção, de fato, e quem não. E aí eu fui moldando meu pensamento para entender que, de fato, eu precisava estudar isso. E aí eu comecei a lembrar que da pandemia para cá, eu via no LinkedIn muitas vagas de trabalho surgindo. Isso me deu uma boa impressão. Depois eu mudei um pouco de ideia, porque eu fui ouvindo que a coisa não é tão simples assim, não pipoca simplesmente oportunidade, você tem que atingir vários critérios ali. E daí sim conseguir essas oportunidades, e algumas pagam bem, mas ainda assim para poder chegar lá você tem que ter um caminho. E eu estou me propondo a fazer isso. Descobrir na programação uma forma, sim, de ganhar uma grana futuramente. Mas eu acho que eu tô aqui mais do que pela grana. O que me motiva mesmo é conseguir fazer esse aplicativo, esse ecossistema de aplicativos para ajudar pessoas com dificuldade no processo de entrada no mercado de trabalho.
Ah, então, esse vai ser o meu norte, né? Tá sendo o meu norte até aqui e eu quero mais disso, sabe? Eu não sei quanto tempo vai levar, eu não sei se isso vai ser alguma coisa coerente e condizente assim com o caminho que eu já estou construindo, com as dificuldades que eu já tenho, com tudo, com todas as responsabilidades que eu venho acumulando. Mas uma coisa que eu penso é que hoje em dia, e eu ouvi algumas pessoas falando nesse sentido, é que não só o conhecimento em inteligência artificial, mas conhecimento em programação é algo muito importante. Eu acho que é um conhecimento franco, né? Um conhecimento franco, como se fosse uma linguagem franca, no sentido que isso é uma linguagem comum, isso é uma ferramenta comum e que todos nós temos que investir nisso se a gente quiser ter um lugar ao sol. Não quer dizer que as pessoas que não têm esse conhecimento não vão sobreviver, não é isso. Assim como o inglês, né? Saber o inglês é muito importante hoje em dia, mas muita gente vive relativamente ok, relativamente bem, sem saber nada de inglês. Então, assim, tem que ir com calma nesse pensamento. Mas a questão para mim é que hoje, vendo como o mundo está se desenvolvendo, como a geopolítica está ligada ao desenvolvimento das big techs e como isso interfere no nosso dia a dia de diversas maneiras, boas e ruins. E, enfim, cada um entenda o que seria boa e ruim conforme deseja, né? Mas, via de regra, é isso. Como a gente tem esses dois lados, eu acho cada vez menos provável que a gente tenha uma cidadania plena sem esse tipo de conhecimento sobre tecnologia, desse tipo de tecnologia informacional, digitalizado e de inteligência artificial. Eu acho muito difícil. Até porque tem essa teoria do tecnofeudalismo, né? Que eu não me debrucei ainda muito sobre o tema, mas me parece fazer sentido. Então eu não quero ser alarmista, não quero necessariamente pensar em teorias conspiratórias nem nada do tipo, mas eu acho que é um tema sobre o qual nós todos temos que nos informar e tomar um certo cuidado, né? E nos desenvolvermos da melhor forma possível para evitar que a gente seja muito controlado. Eu acho que em alguma medida todos nós somos controlados, somos manipulados, e isso independe do nosso nível de conhecimento. Mas, logicamente, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se desenvolve, menos a gente tende a ser manipulado. Então, também por isso eu quero estudar, não só para poder criar a minha própria ferramenta para me ajudar e possivelmente ajudar outras pessoas, mas também porque eu entendo que esse processo é o processo necessário para a gente se manter vivo de verdade nesse mundo, mais do que sobreviver. E, inclusive, isso é algo que eu quero poder proporcionar para minha filha. Eu quero que ela conheça futuramente línguas, por exemplo, mas também saiba sobre programação, para além de qualquer outra coisa que ela possa querer estudar ou querer exercer como profissão. Mas eu acho que esses são conhecimentos essenciais. Então, também por isso, para querer ensinar minha filha, ou para poder debater com ela, ou para poder aplicar em
pequenas tarefas do nosso dia a dia, eu quero ter esse tipo de conhecimento, quero desenvolver esse conhecimento. Então, no fim das contas, o meu plano é para sair desse nível de coisas em que eu só estudo e nunca executo, é aprender para construir e construir para aprender. Isso vem de uma premissa de que não basta a teoria, tem que ter a prática. A prática faz com que o conhecimento se estabilize um pouco mais, se sedimente melhor e faz com que a gente visualize aquela teoria na realidade. E isso para mim faz muita diferença, porque muitas vezes eu tive muita dificuldade de visualizar aquilo que eu estava estudando na realidade, prática. Então eu quero isso. Eu quero aprender para construir e construir para aprender. Porque o meu projeto, no fim das contas, é sobre isso. Esse meu projeto desse aplicativo com IA é para ajudar as pessoas a construírem algo aprendendo. E fazer o contrário também, na verdade, né? Aprender algo construindo. É muito... Eu sei que eu tô sendo repetitivo, mas é só porque isso pra mim parece claro agora. E às vezes é surpreendente até mesmo pra mim, sabe? Então, é isso. Eu quero registrar o processo. E não apenas os resultados. Eu quero dar um primeiro passo para algo maior, algo mais significativo e que talvez mais para frente me faça enxergar outras possibilidades, que faça juntar as habilidades que eu já tenho com essa que eu tô querendo adquirir. É isso. Valeu.